Precisamos tomar cuidado com o perfeccionismo. Tem muitas pessoas que são perfeccionistas demais e acabam não fazendo nada. E é sobre isso que eu quero conversar com você no devocional de hoje. Ei, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wellington Nascimento, você está no Devocional Diário. Então quero pedir, se você tem gostado do nosso conteúdo, nos ajude a levar a mensagem de Deus a mais corações. Comenta, compartilha, curte, segue, faz o que você puder, né? O que tiver ao seu alcance, tá bem? Vamos na mensagem de hoje, que se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que vai nos dizer: E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Hoje eu quero trazer um assunto bem importante, bem interessante, que é acerca do perfeccionismo, né? O perfeccionismo nada mais, nada menos que é fazer tudo perfeito, querer fazer tudo perfeito, sair tudo ali do jeitinho certinho, sem erro nenhum, né? E é o que está acontecendo com muitas pessoas. Deixa eu fazer aqui essa introdução para que você possa compreender e entender, né? Uma coisa é o perfeccionismo e outra coisa é o desleixo. Tá? Fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Todos os dois, se nós pararmos para poder meditar e pensar, são coisas que não são tão legais, que não são tão agradáveis, né? Por isso a necessidade de colocarmos um eixo, né, para que nós possamos estar balanceados dentro dessa questão, não tão perfeccionistas demais e não tão desleixados demais, né? Não fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou ficar ali, tudo tem que sair tudo perfeitamente perfeito, né? Porque tudo isso acaba atrapalhando, né? Por exemplo, o desleixo demais de fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, isso não é legal, não vai ter aquele resultado agradável, não vai ter aquele resultado que você quer, né? E outra, isso denota, né, dependendo do que você for fazer, isso denota ali descaso, né? Então não é legal. E o perfeccionista demais, muitas vezes, acaba não fazendo nada, né? Por exemplo, deixa eu trazer um exemplo, né? Que os exemplos é bem interessante. Por exemplo, tem pessoas que falam assim: olha, Wellington, quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Quando eu parar de fumar, eu vou buscar Deus. Quando eu parar de fazer isso, eu vou fazer isso. Quando eu parar de fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Só que isso já mostra um pouco, né, do perfeccionismo. Porque a pessoa fala assim: quando eu ser perfeita, eu vou ir para Deus, né? Sendo que não tem como, né? Sempre nós vamos ter alguma coisa errada nas nossas vidas. Sempre nós vamos precisar de melhorar alguma coisa. E Jesus Cristo, ele veio para nós mesmos, falhos, fracos e pecadores, para nos levar ao arrependimento, para nos ajudar. Então tem muitas pessoas que falam assim: quando eu parar de fazer essas coisas, eu vou para Deus, né? Uma coisa, aí não faz sentido. É a mesma coisa de eu falar assim: a pessoa machucou, tá toda arrebentada, e ela falar assim: quando eu sarar, eu vou para o médico. Não faz sentido isso, né? Então aí entra a questão do perfeccionismo. A pessoa fala assim: não, quando eu for perfeita, eu vou para Deus. Então não faz sentido. Se ela é perfeita, não precisa de mais para Deus, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa meditar um pouco, nessa questão do perfeccionismo. As pessoas falam assim: eu não sou perfeccionista não, mas só desse exemplo que eu te dei, a gente vai entender que o perfeccionismo ele pode estar em vários lugares, né? Por exemplo, muitas pessoas não fazem o devocional porque querem ser perfeitas demais. Wellington, quando eu começar a fazer o devocional, eu quero fazer todo dia, quero fazer meia hora todo dia, 1 hora todo dia, se não for assim eu não vou fazer. É perfeccionismo, né? Se nós entendermos que nós precisamos estar no caminho certo, né, nós podemos não fazer um dia ou outro, né? Falar assim: o dia que não deu certo, tudo bem, calma o seu coração. É a mesma coisa no processo de libertação, né? Muitas pessoas falam assim: então eu não vou lutar pela minha libertação, por exemplo, das drogas, da prostituição, do cigarro, de qualquer outra coisa, né? De qualquer vício que ela tem, porque ela fala assim: eu tentei, mas não consegui, né? Eu fiquei 1 dia, 2 dias, mas depois eu não consegui mais. Por quê? Porque ela está querendo ser perfeita demais, né? Quando ela começa a entender que se ela está no caminho, ela fala assim: olha, eu vou lutar contra isso todos os dias. O dia que não der certo, no outro dia eu vou tentar de novo. Né? Por exemplo, ler Bíblia, né? Pessoas lêem Bíblia: eu li Bíblia ontem, né? Mas hoje eu não consegui ler. Mas e o amanhã? Ontem eu não consegui ler, e hoje? O que você vai fazer, né? Só porque não conseguiu ontem, que você não vai conseguir hoje também? Não faz sentido.
Aí se a gente largar um pouco do perfeccionismo de lado, fazer, olha, ontem não deu certo, mas hoje é um novo dia. Hoje é uma nova oportunidade, hoje é uma nova, um novo dia que eu posso lutar novamente, né? Trazendo novamente também para o vício, falar assim, ontem eu caí novamente nesse vício, mas hoje eu tenho uma nova oportunidade para poder fazer diferente. Né? Ontem eu não consegui ler a Bíblia, mas hoje eu vou conseguir em nome de Jesus. Né? Então se aplicar a isso, porque se a gente parar e ficar meditando nesses perfeccionismos, ele vai nos paralisar. E a mesma coisa também no desleixo, né? Fala assim, eu vou ler aqui de qualquer jeito, de qualquer maneira, não dá uma atenção àquilo que você está fazendo, também não é legal, né? Porque aí você não vai alcançar os seus objetivos. A mesma coisa, fala assim, eu quero me libertar do cigarro, mas tá nem aí, fala assim, eu quero me libertar, mas não mostra o interesse, sabe? Não dedica, né, ali um interesse para poder fazer, desleixa, né? Fala assim, vou fazer isso daqui de qualquer jeito, eu vou fumar mesmo, depois eu olho isso, é desleixo, né? Aí esse ponto de equilíbrio é nesse versículo que a gente acabou de ler, e eu vou ler para você novamente, que vai nos dizer, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Quando a gente começa a entender isso, né, que a gente vai fazer como ao Senhor e não aos homens, mas de todo o nosso coração, porque quando a gente está preso em alguma coisa, ou precisando mudar alguma coisa, muitas vezes não é fácil, né, principalmente os vícios. Assim, eu vou parar de fumar, vou usar o exemplo de fumar, né? Eu vou parar de fumar. Só que a pessoa está presa naquilo, né? Só que se ela começar a buscar isso de todo o coração e falar assim, eu vou fazer isso, eu preciso disso, ela vai ter mais força para lutar e vencer, claro, alinhado com a vontade de Deus, alimentar da palavra de Deus, se alimentar de Deus em todo momento, né? Tem, claro, todos um caminho ali para percorrer. Não é só simplesmente parar de fumar e pronto, né? É necessário evitar alguns ambientes, né? É necessário comprar menos cigarro, é necessário buscar um relacionamento com Deus, orar bastante, pedir Deus para poder ajudar, né? Então tem o caminho, né? Só que eu não quero focar nisso agora. Quero focar no quê? No que você for fazer, faça de todo o coração, como se fosse para Deus, né? Se você precisa largar, se você entende que você precisa largar isso, fala assim, não, eu vou largar isso e eu vou me empenhar para poder largar isso, né? E ali não fazer com desleixo e não esperar ser perfeito demais, né? Falar assim, vou esperar um milagre acontecer aqui. Enquanto não acontecer um milagre, eu falar assim, eu vou parar de fumar, parei hoje e não vou fumar mais nunca, né? Muitas vezes não vai ser dessa maneira. Muitas vezes a pessoa vai vir aquela vontade, né? Ela vai lá e fuma, só que ela precisa ter dentro do coração dela, que é o seguinte, ela não quer mais isso. Nós precisamos ter dentro dos nossos corações que a gente precisa de mudança. E se nós estamos nesse caminho, cair, falhar é normal. A gente pode cair, pode falhar. Só que se a gente entende que a gente está no caminho, a gente vai levantar e vai continuar caminhando em direção ao alvo, até alcançar aquilo que nós queremos, até alcançar aquilo que nós estamos precisando, né? Então, por exemplo, é que nem eu falei também no início lá, o ler a Bíblia, o ler as Sagradas Escrituras. Wellington, eu não li ontem, agora eu vou morrer, não quero mais, não sei o que. Não, meu irmão. Minha irmã, se você sabe a importância que é de ler e meditar nas Sagradas Escrituras, o ontem foi ontem, já passou, acabou, ontem já não existe mais. Agora é hoje, agora é o agora. Né? O momento é agora, você pode fazer diferente hoje, você pode fazer diferente agora, né? Então use esse ponto de equilíbrio, né? Tudo que você for fazer, faça como se fosse ao Senhor e não aos homens, faça de todo o seu coração. Aí quando você começar a entender isso, largar o perfeccionismo de lado, largar o desleixo de lado e começar a alinhar o seu coração com o coração de Deus, a sua vontade com a vontade de Deus, as coisas vão mudar e vai ser tudo transformado para a honra e a glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, o Rei da Glória.